A paz do Senhor, jovem! Nós estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E eu sei que você fica esperando da quinta-feira, porque vai vir um programa novo e os programas têm sido maravilhosos. Aliás, eu recomendo, se você ainda não assistiu às edições anteriores, não perca, você pode, e aí eu vou usar uma expressão que você, jovem, gosta muito de usar, maratonar. É isso aí, faz uma maratona dos programas dos Dias da Minha Mocidade, você que não assistiu ainda aos passados. E se já assistiu, seja bem-vindo a esse conteúdo novo, inédito, que é gravado, produzido aqui na nossa central de comunicação para todo o Brasil e também para o exterior aqui no nosso canal do YouTube. E nós estamos aqui com uma turma que você já pode ver, muito bonita, né? Aliás, Marcelo, eu sempre digo que os jovens são muito bonitos, inclusive nós aqui, né? A gente se enquadra nessa condição de jovens interessante para nós. A gente acaba ganhando. Muito bem. Eu vou apresentar primeiro, vou chamar aqui a minha colega, Andréia Thalma, que está comigo, jornalista e que nos dá a honra de sempre nos ajudar aqui na produção do programa Os Dias da Minha Mocidade. Paz do Senhor, Andréia. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Marcelo Ferreira, aos jovens que estão aqui ao meu lado, que já vou apresentá-los, viu, pastor? Mas é uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui trabalhando para o Senhor. Amém, amém. Olha só, o tema do programa de hoje, deixa eu falar para essa câmera aqui, o tema do programa de hoje é a instrumentalidade do servo. E você já viu aqui na imagem aberta, a Andréia também já saudou, e eu já conversei com ele, pastor Marcelo Ferreira, é quem está conosco hoje para tratar desse assunto, né, Marcelo? Para a gente aprender um pouquinho com os jovens sobre instrumentalidade. Sim. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor jovens, todos que estão conosco. Sempre uma alegria estarmos aqui juntos para falar das coisas do Senhor, da palavra, da obra. Muito bem. Andréia, esse programa, ele é bastante abrangente. Sim. Né? Por exemplo, eu me sinto jovem, eu acho que esse programa é para mim, né? Pastor Amadeu, até o pastor Amadeu se sente jovem quando está aqui, né? O programa é para ele também. Mas quando ele diz que é abrangente dos muito jovens até os não tão muito jovens. Então apresenta para nós quem são os nossos jovens hoje e quem que vai fazer a primeira pergunta. Sim. Nós temos aqui Gabriela Fernandes, de Praia da Costa 4, Isabelle Bispo, de Novo Porto Canoa 3, Lara Fernandes, PC4, Rafael Lemos, da Enseada, e o Rafael Roveta, do Moby Dick, da Igreja do Pastor Marcelo. Igreja do Pastor Marcelo, né? Praia da Costa 3. Exatamente. E antes de chamar a Gabi para ela fazer a primeira pergunta, né, vale ressaltar, ela acabou de ser levantada, né, para ser um instrumento nas mãos do Senhor para o grupo de jovens, né, e eu fiquei me lembrando disso, né, nós jovens, quando eu era jovem, né, fiquei me lembrando, qual foi a primeira instrumentalidade que eu quis, que eu fiquei ansiosa, fiquei buscando ao Senhor, e foi para o grupo de louvor. Olha só. E foram meses buscando ao Senhor, que parecia uma eternidade, né, mas graças a Deus chegou um momento. E glória a Jesus, a Gabi agora foi levantada. Gabi, pode se apresentar. Sou Gabriela Fernandes, da Igreja de Praia da Costa 4, do Ministério Pastor Diniz. E a minha pergunta é, como podemos definir a nossa instrumentalidade? Bom, o primeiro ponto é que nós não definimos a nossa instrumentalidade. É o Senhor que define. Nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor, ter uma vida espiritual consagrada, viver em obediência, estamos à disposição. Mas a definição, ela vem do Senhor. Nem sempre nós vamos trabalhar naquilo que nós queremos trabalhar. E na obra, muitas vezes, vamos trabalhar naquilo que nós não queremos trabalhar. Nós somos o vaso, como diz Paulo, não é o vaso que diz ao oleiro o que ele deve fazer. O que eu acho que o jovem deve fazer é ter uma vida consagrada, é ter uma vida no altar do Senhor, procurar conhecer o Senhor. E na hora certa, no local certo, o Senhor vai chamar. Um ponto que eu falaria, Josias, em relação aos jovens de hoje, né, nesse mundo hoje chamado cristão, evangélico, quando você for buscar a sua instrumentalidade, evitar ser um jovem superficial. Tem muitos jovens na igreja, na nossa igreja, em tantos lugares, que eles são extremamente superficiais. Ele conhece o Senhor, sim, conhece um pouco a palavra. Então, o conselho para o jovem é: busque profundidade nas coisas do Senhor. Procura conhecer a origem, procura ir na raiz, procura
mergulhar nas águas profundas do Senhor. Um jovem que ele tem profundidade, ele é diferenciado. Na coisa mais simples, o Senhor te deu dons, o Senhor te deu uma função, o Senhor te deu um chamado, busca profundidade. Tem um texto muito conhecido de Oséias: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Já é um texto maravilhoso, né, Josias? Mas no original, o verbo ali não é conhecer. O verbo é envolver. Só que para você traduzir para o português vai ficar complicado, né? Porque assim, de forma grosseira, né? Estejamos envolvidos pelo Senhor e cada vez mais envolvidos. Fica sem sentido. Porque conhecer não é envolver. Você pode conhecer algo e não se envolver com aquilo que você conheceu. Então, o jovem, eles conhecem o Senhor, mas se envolvam com as coisas do Senhor. Procurem se aprofundar nas coisas do Senhor e aí você vai acabar encontrando a sua instrumentalidade na presença do Senhor. Glória a Deus. Está respondido? Amém. Amém? Muito bem. Então tá aí a Gabriela que está exatamente vivendo essa fase da vida, né, Gabriela? A expectativa da instrumentalidade. Isso. Amém. Eu me lembro que em outra época, claro, em outra realidade e dentro de outras condições, eu, quando comecei a tocar instrumento na igreja, o meu pé não chegava no chão, eu ficava balançando na cadeira assim, porque eu era muito pequeno, entendeu? Então, mas o Senhor vai conduzindo todas as coisas, né? E hoje, se eu for fazer isso, eu vou colocar a igreja de castigo, porque eu toco muito mal. Mas vamos lá, Andréia, segue E o bom aí. é que os jovens, hoje, eles desejam trabalhar na obra do Senhor, né? Isso que é tão maravilhoso. E agora a Isabelle vai fazer a pergunta. Meu nome é Isabelle Bispo, eu sou da Igreja de Novo Porto Canoa 3, Ministério do Pastor Adairton. E a minha pergunta é: como podemos definir a instrumentalidade na obra? Eu acho uma pergunta bem parecida com a primeira. De novo, acho que nós não definimos. Quem define é o Senhor. E aí eu vou entrando mesmo na minha linha, que eu acho que o servo deve fazer. O jovem, no caso aqui, trabalhe, busque para você ser útil ao Senhor. Seja útil. E o Senhor vai definir isso. Não cabe a gente definir. Tem gente que ama o louvor, mas não tem como ser do grupo louvor, né? Mas uma frase que a gente aprende no seminário, né, Josias? Ninguém é indispensável na obra. Ninguém mesmo. Nenhum homem é indispensável. Mas o homem pode ser útil. Útil tem muitos que são. E quando eles partirem, vão fazer muita falta. Você pega a igreja primitiva, você tinha os apóstolos, eles começaram a morrer. Então, assim, se os apóstolos morreram, vai acabar a igreja. Não, a igreja ficou mais forte ainda e enfrentou as arenas. Ou seja, ninguém é insubstituível, ninguém é indispensável. Mas um segredo, talvez, Andréia, é você buscar o Senhor e buscar características e recursos que te faça ser útil ao Espírito Santo. É igual você estar na sua casa, é bem simplesinho. Tem coisa que é muito útil, né? Até coisas simplesinhas, pequenas. Você não vive sem aquilo. Então, é isso. Por exemplo, um jovem que conhece bem a palavra do Senhor, ele vai ser útil. Porque em algum momento o Espírito Santo vai precisar de você. Um jovem que ele tem dons, ele vai ser útil. O Espírito Santo vai precisar de você. Eu estou precisando de um jovem com dons. Ele vai fazer, ele muda o seu roteiro todinho e te faz estar ali naquele horário. O pastor vai te procurar porque você é usado em dons. Eu estou precisando de um jovem para fazer uma visita. Ele conhece a palavra. Então, quando você deve buscar as riquezas, os recursos da graça. Buscar a palavra, os dons. Um jovem que tem discernimento, um jovem, por exemplo, que é equilibrado. Ele vai ser útil. Você tem uma visita mais delicada para fazer, quem é que o pastor vai colocar, Josias? É aquele que está mais... Porque você vai ser útil. Então, busque esses recursos do Senhor e, naturalmente, você vai ser útil ao Senhor. E quando você é útil ao Espírito Santo, quando você é útil ao ministério, você vai fazer falta. Faz muita falta. E como tinha alguns reis de Israel, né, fala assim, morreram sem deixar saudade. Então, quando você não se faz útil ao Senhor, você corre esse risco de não fazer falta, né, que é uma coisa muito triste. E aí eu finalizo
Paulo escrevendo e falando assim, me manda vir ter comigo a Marcos, que me é muito útil. E Marcos foi um jovem que deu muito trabalho a Paulo. Muito trabalho. Ele foi na primeira viagem missionária com Paulo Barnabé e aprontou. Uhum. Ele ficou, quando a primeira cidade que deu problema, eles quase foram apedrejados, Marcos fugiu, sumiu. Paulo ficou com raiva dele. Isso não está na Bíblia não, mas ele ficou com raiva. Ele ficou com muita raiva dele. Se fosse você, ficaria. Eu não sei não, Paulo era mais bravo que eu. Hein? Tanto na segunda viagem que ele era sobrinho de Barnabé. E aí, cuidado com revelação. O Senhor disse, apartai-me a mim Barnabé e a Paulo. E Paulo botou o sobrinho no meio. Mas ele não estava na revelação. Na segunda viagem, ele quis ir. E Paulo, de jeito nenhum, esse menino vai correr. Ou seja, na linguagem nossa aqui hoje, assim, Marcos estava queimado. E ficou queimado quase como chefe da igreja, que era Paulo, imagina, né? Mas lá na frente ele amadureceu. E a tal ponto que Paulo, que acho que ficou muito zangado, ficou assim, olha, manda... o mesmo Marcos que ele dispensou, assim, manda Marcos vir aqui. Ele me é muito útil, ou seja, ele está me fazendo falta. E é uma bênção quando você vê que você é útil ao ministério, que você é útil ao Senhor, que o Senhor conta com você, que você não é indispensável, mas que você faz falta. Eu queria falar uma coisa, Marcelo, corroborando com isso que você acabou de dizer. Para quem está afeito ao ambiente da construção civil, a expressão obra é uma expressão muito comum. Porque o que é obra? Não, vai ter uma obra no bairro tal, eu vou visitar a obra do bairro tal, e obra é edificação. É uma transformação daquele ambiente que existe com a construção ou com uma demolição, que seja, mas a obra ela promove uma transformação. E eu nunca vi na entrada de uma obra escrito assim, temos vaga para quem não quer fazer nada. Entendeu? Eu nunca vi isso. Normalmente as vagas são para quem está... Você olha para uma obra e você vê um grupo trabalhando, cada um na sua função. Você tem o pedreiro, você tem o carpinteiro, você tem a pessoa que mexe com a tubulação, com o encanamento, enfim. Você tem várias pessoas ali contribuindo para aquela edificação que está acontecendo. Então eu entendo que a obra do Espírito Santo de Deus... Da mesma maneira, ela tem, na obra, você tem uma função. O Senhor tem algo para você, alguma forma que o Senhor quer te usar. Claro, é Ele quem vai capacitar, é Ele quem vai dar os recursos, é Ele quem vai te chamar. Não é uma coisa que você... Exato. Agora, é o que você disse, quando você se propõe a ser útil, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida. Eu sou apenas um vaso. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor vai te encaixar. É isso mesmo? Exato. E dentro dessa linha do pastor Josias, entender que não há hierarquia em relação à graça. A hierarquia existe em relação ao ministério. Então, lógico, existe um pastor, existe um presbitério, existe um coordenador de região, existe um diácono. Mas em relação ao chamado a você ser usado, não tem. Você pode ter um jovem entregando uma mensagem com muito mais profundidade do que um pastor. Você pode ter um jovem vivendo uma experiência de arrebatamento que o pastor não viveu. Então, isso não está ligado à idade, está ligado à busca. Está ligado à busca. Porque um ponto em relação à busca é que o Senhor é um Deus justo. Deus é justo. Então, você é um que busca pouco e outro que busca muito. Um está ali na superfície, o outro está vivendo uma vida de jejum, vida de madrugadas, vida de palavra. Deus é justo. A graça que esse vai ter não é a mesma graça que esse ter. Porque uma palavra tem detalhes, né, Josias? Quando Paulo escreve sobre a unidade da igreja, como é que ele faz? É o mesmo corpo, o mesmo espírito, a mesma fé, o mesmo batismo, mas a graça a cada um. A graça não é a mesma. Percebeu a diferença? O batismo é o mesmo, a fé é o mesmo, o meu Deus e Pai, tudo é o mesmo. Mas assim, a graça não, a graça é cada um. Porque a graça é de acordo à busca. A graça é de acordo à entrega. E graça está muito ligado à sua instrumentalidade. Sabe o quê? A renúncia, que é o que ninguém quer. Quanto maior a renúncia, maior vai ser a obra que Deus vai fazer. Você quer saber quanto Deus vai te usar? Olha para o tamanho das suas renúncias. Ela te diz até onde você vai. Que bênção, hein?
Que aprendizado. Glória a Deus. Bom, agora a gente vai ouvir uma participação que veio para nós e veio do Pará, da cidade de Barcarena. Veio do exterior, né? Veio do exterior, lá do Pará. Pará é um estado muito grande, né? E muito querido. E muito querido. E a experiência é da nossa irmã Tácita Marins. Tácita Marins, ela mandou um vídeo, nós vamos ouvir agora o que Tácita tem a dizer. Fala, jovem! A experiência que eu vou relatar, ela se trata da minha instrumentalidade na obra. Bem, alguns anos atrás eu tive o grande desejo de participar do grupo de louvor como instrumentista. E quando eu pedi uma palavra ao Senhor sobre isso, Ele falou que era necessário eu estar buscando. Então, por meses, eu fiz uma busca incessante ao Senhor através dos meios de graça. E houve uma semana em que eu consegui cumprir madrugadas e orações todos os dias. No sábado dessa semana, eu pedi oração após o culto e houve um dom espiritual relatando um violino que estava sendo polido e preparado. E naquela noite era passado um óleo sobre esse violino e através disso, aquele violino estaria apto para ser usado. E isso confirmou o meu levantamento para o grupo de louvor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Tácita, corrigindo aqui, eu falei o seu nome errado, o sobrenome é Muniz, Tácita Muniz, do Pará, do exterior, lá do Pará, né, Marcelo? Isso. É uma bênção e uma alegria. Aliás, o estado do Pará é um estado que está no nosso coração, inclusive em relação ao trabalho que a gente faz ali da Missão Amazônia. Mas, Marcelo, ela contou a experiência dela em relação ao louvor. E eu queria que você comentasse, mas eu queria agregar uma pergunta. A nossa instrumentalidade, ela está normalmente ligada à capacidade que a gente tem de exercer essa instrumentalidade. E por que eu pergunto? Tem um pastor lá da Bahia que ele tem uma tristeza porque ele nunca foi levantado para o grupo de louvor. E essa foi a maior bênção que nós recebemos, entendeu? Porque ele é tão desafinado, quando ele liga para mim, até o telefone toca desafinado. É um negócio impressionante. Porque não é, claro, a característica dele e tudo mais. Às vezes as pessoas têm esse desejo, mas existe também um aspecto daquilo para o que o Senhor o chamou e onde o Senhor quer utilizá-lo, naquilo que é uma característica dessa pessoa, é isso mesmo? Exato. Eu vou começar falando, às vezes, que eu acho que tem dois chamados que eles são universais para todos os crentes, que é o de ser evangelista e do louvor, no sentido amplo da palavra. Sim. Às vezes, não, eu não sou evangelista. Todo salvo é um evangelista. Concorda? Desculpa, só corroborando o que você está dizendo, né? É inerente ao salvo ser evangelista. É uma característica natural. Uma vez que a gente recebe a bênção da salvação, isso acaba por ser uma consequência natural. É uma consequência. Como a gente fala, né? É falado, né? O crente lê a Bíblia, o ímpio lê o crente. Uhum. A Bíblia que lê a nossa vida, né? Muito bom. Então, todo é inerente ao crente. Porque ele acha que é o evangelista, né, André? Aquele que fala que é estudante. Não, você saiu de casa com a sua família para ir para a igreja, você está evangelizando. Quando eu paro de te ver saindo... Sem falar, né? Sem falar. E muitas pessoas se converteram. Tem mães que se converteram vendo o filho para a igreja. E o filho nunca chamava a mãe para ir para a igreja. Falou, meu Deus, o que é isso? Um dia ela se ofereceu para ir. Porque uma das maiores formas de evangelizar é a transformação que você tem no trabalho, na família. Todo mundo quer saber de onde veio aquilo, né? Então, esses chamados que são inerentes, né, à salvação. Um é ser evangelista, outro é o louvor. Todo crente, o louvor faz parte da vida, né? O louvor faz parte da igreja. E Lutero resgatou isso. Que a igreja tinha que cantar. Você tinha antes os cantos gregorianos, só os corais. Não. Quando ele abre o tesouro, não foi só a palavra que ele trouxe de volta, que estava nos mosteiros. Ele trouxe o louvor de volta para a igreja. Então, hoje a igreja louva. Lógico que existe um chamado específico para o grupo de louvor. Entende a diferença? Chamado para louvor. Eu acho que todo salvo tem louvor. Muito bom. Todo salvo tem louvor. É fruto da alma remida, da alma né? remida, porque o louvor é da alma. Agora, o chamado para grupo de louvor, que aí entra nessa questão específica, porque tem dois dons importantes. Um dom natural e um dom espiritual.
realmente, para ir grupo de louvor, vai ter que ter a questão do dom natural, que é a aptidão para música, que é ter uma voz afinada, né? E também que é saber tocar um instrumento. E tudo isso, primeiro, mesmo que o Senhor te dê um dom natural, seja a voz, você tem uma voz que não tem muita potência. Aí entra o lado da dedicação. Você com uma voz que não tem muita potência, com técnica, você consegue muita coisa. Você tem você tem um certo talento no instrumento, mas com dedicação. Uma vez eu conversando com um irmão nosso, que ele é da Orquestra Filarmônica de Campinas, e ele falou assim, André, você sabe quem mais comete erros na Orquestra Filarmônica? Os melhores. Porque eles são tão bons que eles ficam confiantes. Um pouco menos, ele sabe que ele não pode confiar muito nele. Então, raramente eles erram. Muito bom. É muito comum isso, né, Josias? Não sei como é que está no nosso tempo. Você errar não no que você é pior. Você errar no que você é melhor. Porque no que você é pior, você fica aos pés do Senhor, porque você sabe que você não pode confiar em você. Por que Moisés, Rafael Lemos, né? Isso. Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Porque ficou com raiva. Ele ficou irado e feriu a rocha. Só que a palavra assim, que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Isso. O homem mais manso, olha que ironia, né? O homem mais manso da face da terra não entrou na terra porque ficou nervoso. Por quê? Você às vezes erra no que você é melhor, porque você fica mais confiante. Mas tem que voltar para a resposta, né, José? Isso. Então é isso. Acho que tem que ter o dom natural e tem o dom espiritual. Aí tem que ser profético. Se esse é do Senhor, se o Senhor tem isso para a sua vida, é dedicar, cuidar bem disso. Acho que eu respondi. Isso mesmo, tá certo. Andréia, e os nossos jovens aqui? Falando em dom natural, temos uma flautista aqui. Quantos anos você toca, Lara? Eu toco desde meus 13 anos. Glória a Jesus. Deve ter uns 2 anos que ela toca, mais ou menos, né? Pode fazer a sua pergunta. Meu nome é Lara Fernandes, eu também sou de Praia da Costa 4, do Ministério do Pastor Diniz. E a minha pergunta é até puxando um pouco do que já estava sendo falado. É em relação aos jovens que são usados também na área do louvor, seja no grupo de louvor ou nos instrumentistas. Quais são as principais características que ele deve ter na sua personalidade, no seu dia a dia, para ser como um verdadeiro adorador? Acho que a primeira é gratidão. Não existe louvor sem gratidão. Ele ser uma pessoa grata. E se não tem, pede isso ao Senhor. Porque gratidão se ensina. Gratidão se aprende. É igual a obediência. Jesus, como homem, teve que aprender a obedecer. E ele aprendeu a obediência por tudo que padeceu. Ou seja, Maria, lá e José, que era, né, tinha essa figura, ele teve que aprender a obedecer. Gratidão é a mesma coisa. Ele tem que ser um homem só grata, porque essa gratidão sai no instrumento. Essa gratidão sai das notas. Ou então quando ele canta. Porque se você não tem essa gratidão, a nota sai, mas sai notas vazias. Eu me lembro de uma reunião nossa, e o Senhor deu essa visão, meu irmão. O que era isso? Quando os irmãos estavam tocando, foi um dia muito especial. O grupo estava cantando com o coração muito cheio. E ele viu as notas saindo. Elas saíam, cheias de azeite. Glória a Deus. Elas estavam cheias de azeite, ou seja, cheias. E chegavam a uma certa altura assim no céu, elas como se elas explodiam, né? E aquele azeite caía sobre a igreja, e aquilo ungia a igreja para vencer as lutas. Então é uma coisa assim que... E a gente sente isso, né? Às vezes a instrumentista toca. Você sente quando a pessoa está tocando que a nota é vazia. Só tem música ali. Só tem técnica. Só tem técnica. E quando tem algo a mais, a nota está cheia. Da onde vem essa nota cheia? Vem da alma. Você me lembrou de uma coisa. Numa das viagens da Rádio Manaim, eu vou me reservar e não falar qual a cidade, até para não expor, né, a pessoa, mas nós estávamos num ginásio. O ginásio devia ter umas 3.000 pessoas, mais ou menos. Nós estávamos transmitindo um culto numa das missões que a rádio fez pelo Brasil. E eu estava na parte técnica, né, e em determinado momento entrou um solo de uma irmã. E aquele solo foi diferenciado. Não pela técnica, né? Não foi nem o que chamou a atenção. A irmã, claro, tinha uma voz bonita, tinha uma boa
utilização da sua voz, do ponto de vista técnico, mas quando a gente começou a ouvir essa irmã cantando, o que vem ao coração, essa irmã deve ter feito uma consagração, uma madrugada. Essa irmã deve estar... Porque ela estava muito no Espírito. E assim, no meio, ninguém sabia quem era. No meio daquele ginásio, eu só sabia que tinha uma irmã com o microfone cantando, como os nossos grupos de louvor sempre fazem, sentadinha no lugar dela, sem qualquer exposição. Mas foi algo que marcou a ponto de eu nunca me esquecer daquele louvor, naquele dia. Né, e Josias, acho que em relação ao louvor, eu vou dar uma expressão que não é nem muito espiritual, mas eu acho que em relação ao louvor, as pessoas querem muito aquele produto final. Ele vê a irmã cantando assim, aí vê o irmão tocando mandarim, né? Aí vê a irmã tocando um violino, e isso é o fim de algo. Teve muito, em termos de música, qual é o grande problema da música? É o Josias que toca, não sou eu. Todo mundo quer tocar, vê um sax tocando, né? Puxa, um violino. Não existe essa música sem horas e horas de aula, de treinamento. A música é uma coisa que é cansativa e é muito repetitiva. Dedicação, muita dedicação. É muito repetitivo. Ficar tocando violão, o violino, o piano 1000 vezes. Então, se não tiver chamado, fica só na empolgação. Porque tem muita empolgação em relação ao instrumento de música. A música, a palavra música vem de musa. E musa é aquilo que encanta, né? A música tem essa capacidade de encantar as pessoas. Um sax, um violino, uma voz bonita. A música é essa musa. Mas se não tiver chamado, aí a pessoa empolga. Vou tocar violino, vou tocar flauta. Até compra o instrumento. Não dá um mês, não quer mais. Por quê? Porque não quer pagar o preço. Mas quem tem um chamado, faz isso. Porque o chamado é maior que a vida, o chamado arde no coração. Você está ali, está cansado, eu quero, aquilo está em você. É o chamado que te faz vencer isso. Posso falar mais uma coisa interessante? Claro, nós temos tempo, pode falar. Uma coisa interessante, está em Crônicas, no 2º livro. Davi já rei, quer dizer, já um palácio. Ele escreve assim, eu faço os meus próprios instrumentos. Ele mesmo fazia. Ele não terceirizou. E acho que era um rei, podia ter... os melhores luthiers. Podia mandar trazer de outro país, não. Ele não abria a mão, não. E está assim escrito assim mesmo. Eu faço os meus próprios instrumentos. Disse Davi. Ele mesmo, o que ele tocava, ele escolhia a madeira, ele entendia que ele fazia isso quando era pastor, né? E Davi, naquilo que ele não pecou, ele é um tipo profético de Jesus. Jesus faz os seus próprios instrumentos. Ele não terceiriza. Né? Ele que vai no campo, nós somos a madeira, né? Ele que escolhe a madeira, ele te arranca de lá, arranca a raiz, ele te traz para ele trabalha, ele faz, né? Aquelas primeiras perguntas, como é que define, né, a minha instrumentalidade? Onde eu acho? É você ser a madeira na mão do Senhor. Porque ele faz as suas próprias instrumentos, os seus pastores, os seus evangelistas, os seus profetas, as suas professoras. Agora, lógico, imagina Davi indo buscar madeira no campo. Ele entendia disso. Ele tinha que observar o quê? As características da madeira. Porque a madeira tem características. Essa madeira é para fazer a arca. Se presta é a varanda da igreja, como fala. Essa madeira é boa para música, essa madeira é boa para piso. Então o Senhor observa as características dos seus servos e Deus faz os seus próprios instrumentos. E ele já vai em busca da madeira com um projeto para ela. Exatamente. Então, no dia que o Senhor nos traz para sua presença, ele já tem um projeto de instrumentalidade para nós. Exatamente. E ninguém conhece madeira como o carpinteiro Jesus. Né? É isso. E aí envolve a resposta de novo das duas primeiras perguntas. Envolve uma escolha. Ele chega naquele campo, tantos arbustos ali, tantas árvores, essa aqui. E ele vê uma coisa que ninguém está vendo, né, José? Ele olha, você vê o quê? Você vê uma arbusto, ele vê uma harpa. Glória a Deus. Ele vê um violino. Quer dizer, o Senhor ri dos dias futuros, né? Então ele te viu lá longe, falou, todo mundo está vendo um jovem viciado. Ele está vendo um pastor. Glória a Deus. Né? Ele está vendo um profeta, né? Glória a Jesus. Isso é maravilhoso, né? Ainda dentro desse aspecto da instrumentalidade, Marcelo, você é instrumentista, já que a gente foi para esse lado do louvor, não, porque não tem jeito, a gente se apega ao louvor, mas você é instrumentista, tem um aspecto interessante.
você pode ir a um culto, tocar, e o visitante sair lembrando que ele viu um excelente saxofonista, um excelente guitarrista. Ou você pode ir no culto, tocar e uma pessoa ser curada. O que é que você prefere? Qual dos dois é instrumento nas mãos do Senhor? Entendeu? Você está tocando e achando que você está sendo um instrumento apenas porque você está produzindo um som, mas não, o Senhor está curando pela sua posição, pela sua fidelidade, né, pela sua renúncia, para usar uma expressão que você utilizou aqui antes, pelo quão espiritual você é. E você está ali tocando um louvor, às vezes numa simplicidade de uma execução de um instrumento, e o Espírito Santo está operando. Já que você está falando de louvor, assim, só para fazer uma só internet isso é perigoso. Só fazer um esclarecimento para não ficar parecendo que nós estamos fazendo uma apologia que não precisa tocar bem. E não é isso que o pastor está falando. Acho que o padrão de Deus em relação ao louvor, o padrão de Deus está em Davi. Isso. Que fala assim, Davi bem. Tocava bem e a mão do Senhor era com ele. Glória a Deus, fechou. Ali é o padrão. Isso. Que tudo que a gente, tudo que a gente gostaria, né? Um louvor bem tocado, mas que a mão do Senhor é com ele. Dedicação e espiritualidade. Agora, se não tocar bem e a mão do Senhor for com ele, só cura a si mesmo. Agora te defendi agora. Tá certo. Obrigado, Marcelo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a participação dos jovens de outros estados do país. Nós chegou para nós aqui, nós vamos compartilhar com você uma participação que veio de Manaus, no estado do Amazonas, da Priscila Artini, e ela vai transmitir para nós aqui, vai falar para nós aqui a sua mensagem. Vamos ouvir o que a Priscila tem a dizer. Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Priscila Artini e sou da ICM de Cachoeirinha, em Manaus, Amazonas. Uma das minhas primeiras experiências com a instrumentalidade na obra aconteceu em 2017, quando aos meus 17 anos fui chamada para compor o grupo de professoras da igreja. E ali estava iniciando o trabalho de 0 a 3 anos. E naquele momento, como é pouca idade, me senti completamente temerosa, completamente incapaz de realizar esse trabalho. Mas o Senhor, através dos dons espirituais, revelou que eu não precisaria me preocupar, que Ele mesmo estaria me capacitando e que aquele trabalho se tornaria uma grande alegria na minha vida. E através da consulta à palavra, o Senhor também revelou um versículo que diz, em 1 Samuel 2,35, "E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido." E ali eu criei na promessa do Senhor, fui realizando o trabalho, o tempo foi se passando, e Deus foi me capacitando completamente para transmitir a herança, para transmitir a palavra de Deus ali para os pequeninos. E 1 ano depois, fui chamada também para compor um grupo de professores de 3 a 7 anos. E o interessante é que aqui na nossa região nós temos um trabalho de evangelização nos interiores do Amazonas. Um deles é na comunidade ribeirinha que fica em Maués, onde nós viajamos 12 horas de barco para levar a palavra de Deus e realizar também um seminário de CIAS com as crianças dali da comunidade. E também em Tabatinga, outra cidade, onde nós realizamos o trabalho com as crianças da igreja e também levamos o seminário para as creches e para as escolas ali daquela cidade. E posso dizer com toda certeza que a palavra de Deus se cumpriu na minha vida, onde eu aprendi a descansar, onde eu aprendi a confiar no Senhor, e foi Ele que me capacitou completamente para realizar esse trabalho. E ao longo desses 6 anos que se passaram, hoje com meus 23 anos de idade, posso dizer que esse trabalho foi e tem sido uma grande alegria na minha vida. E nós somos tão falhos, nós somos tão pequenos, mas é o Senhor que nos capacita para realizar a sua obra e sermos instrumentos nas suas mãos. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, paz do Senhor, Priscila. Aliás, a realização da obra e a instrumentalidade do servo em determinadas regiões é especialmente maravilhosa no sentido de você viver experiências diferentes daquelas que nós estamos acostumados. Na Amazônia é um desses casos, né? A gente que teve a oportunidade de estar na Amazônia, de ver a realidade e, especificamente no caso que a Priscila trouxe, né, do trabalho com crianças intermediárias e adolescentes, a gente vê uma necessidade e uma demanda pela pregação do Evangelho e para trazer
alguma perspectiva para aquelas pessoas muito grande, né? Uma bênção aí a experiência da Priscila. Você quer comentar alguma coisa, Marcelo? Não, acho que foi bem... A Priscila foi clara na abordagem que ela fez. Claro. Então vamos lá, vamos continuar com os nossos jovens aqui, André. Pode chamar do estúdio aqui? Pode. E agora é interessante que é a ovelha do pastor. Então, pastor, pode ficar à vontade. Puxa a orelha, tá bom? Pode falar, Rafael. Vai ser a pergunta mais difícil, você vai ver. Fica mais fácil, né? Pastor, me chamo Rafael Roveda, sou da igreja de Praia da Costa 3, do pastor Marcelo Ferreira. Pastor, nós estávamos falando muito das funções da instrumentalidade dentro da igreja, mas tem como nós exercermos esta instrumentalidade fora da igreja, dentro da faculdade, dentro do local de trabalho? Olha, acho que ele está se referindo à universidade, ao meio acadêmico, ao trabalho também. É um assunto muito amplo, assim, tem muitas formas de ser um instrumento nas mãos do Senhor, né? Evangelizando e tudo isso. Eu vou pegar uma palavra que é um assunto é muita coisa para falar, como você ser um instrumento na sua faculdade, né? Eu diria uma palavra: equilíbrio. Muito bom. Equilíbrio. Que foi o que chamou muita atenção de Jó. Jó, quando estava conversando lá com seus amigos, falou assim: você observou o equilíbrio que aquele que é perfeito em conhecimento dá nas nuvens? Isso chamou a atenção de Jó. Você vê como é que Deus equilibra tudo? E é verdade, né, Rafa? Se você for ver a criação, é um ponto marcante de Deus. Há um equilíbrio em tudo, a cadeia alimentar, a fauna. Por que está esse caos na criação? Porque o homem trouxe o desequilíbrio, ele mexeu nisso. E quando há um desequilíbrio, o caos vem do desequilíbrio. Então o Jó era muito sensível. Você já observou o equilíbrio que ele dá até as nuvens, nos ares? Quer dizer, você pega o corpo humano, tem todo um equilíbrio. Eu acho que esse é um dos pontos mais marcantes de um servo em relação na vida acadêmica. Quando as pessoas, você é alguém, você é um servo equilibrado. Porque nem a mais, nem a menos é bom. Não é bom. Nem radicalismo, nem liberal demais, nem muito, nem... Não sejais demasiadamente loucos, isso. Nem sejais também demasiadamente santos. Você quando tem esse equilíbrio em todos os setores da sua vida, como servo, como nos seus estudos, na sua saúde, na questão familiar. Isso atrai muitas pessoas, né, André? As pessoas olham e veem aquele equilíbrio, porque é o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer. Nós vivemos hoje um mundo desequilibrado. A sociedade está desequilibrada. A balança pendeu para um lado só. Quando você acha imagina um rapaz, então, equilibrado, de bom senso. Tem um texto bíblico, né? O bom senso te guiará. Traduzindo para o dia de hoje, o bom senso te guiará. Quando você tiver uma dúvida, você não sabe o que fazer, ainda não tem uma revelação, deixa o bom senso te guiar. Dificilmente você vai errar. Se o bom senso te guiar, vai ser muito difícil errar, que geralmente o bom senso está errado. Só quando tem revelação, porque a revelação vem, é diferente. Então eu diria essa palavra, sabe, Rafa? Equilíbrio. Na sua vida acadêmica, no seu trabalho, seja uma pessoa equilibrada, né, em todos os seus setores, no seu falar, no seu viver, nas suas emoções, entre servir o Senhor e as suas obrigações, que na hora que a pessoa estiver numa situação difícil, na hora que ela estiver desesperada, quem que ela vai procurar? Uma pessoa equilibrada. Ele quer saber o que você tem para falar para ele. E aí vai ser a hora que você vai falar naquele que te dá todo o equilíbrio, né? Porque a balança da vida, né, Josias, ela é injusta. A vida não é justa. Mas aí o Senhor vem pôr os pesos dele, né? Aí ele equilibra. Ele que é o justo. Ele é justo. Ele vem pôr os pesozinhos dele, as bênçãos dele, o livramento. Aí você tem esse equilíbrio, porque Deus equilibra a nossa balança. Glória a Jesus. Respondido? Respondido. Muito bem. Você não vai puxar a orelha dele lá na igreja, não, né? Muito bem. Aliás, Marcelo, tem acontecido de forma recorrente aqui no programa de irmãos jovens que vêm aqui e que estão se preparando para o casamento. Então, hoje não é diferente aqui.
entre os irmãos, com um detalhe. A Lara é da minha igreja, Ai, meu pai. né, e o Rafael da sua, mas normalmente vão para a igreja da noiva, não é isso? Não, mudou. Mudou, uma mudança agora, a partir do mês que vem. Não pode ser, eu concordo que era da noiva, né? Já tá, ó, tá gravado, hein? Tá gravado isso aqui. Pastor Diniz vai ouvir depois. Mas tá certo. Bom, vamos continuar ouvindo as experiências que vêm de fora. Essa que vem agora vem de Chapecó, no estado de Santa Catarina. O nosso irmão Samuel Ian Ribeiro, que vai nos contar a sua experiência. Fala, jovem! Paz do Senhor Jesus, meu nome é Samuel Ian Ribeiro, faço parte da Igreja Cristã Maranata do Jardim Itália, cidade de Chapecó. E a minha experiência com a instrumentalidade é que assim que eu cheguei na casa do Senhor, eu olhava os irmãos trabalhando, os instrumentistas, o grupo de assistência, e eu tinha muito desejo de trabalhar também na obra do Senhor. E por ser novo, né, não tinha como eu trabalhar nessas funções na casa do Senhor. Mas um dia eu me ajoelhei na minha cama e comecei a orar ao Senhor e chorar. E eu pedi ao Senhor que eu pudesse pelo menos limpar os banheiros, né? E não deu muitos dias conversando com o ministério local, o pastor me perguntou se eu gostaria de limpar a igreja. E essa experiência me marcou porque foi uma resposta de oração, uma bênção muito grande na minha vida. A paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Samuel, por ter enviado sua experiência. Que coisa, né, Marcelo? Eu me lembro de uma igreja no Nordeste, onde eu estive, e que a igreja fica na saída de um shopping center. Uma das saídas do shopping passa pela lateral da igreja. E todos os dias, um médico pediatra de renome e um grande advogado da cidade, irmãos nossos, varriam a calçada da igreja. E eu buscava meu filho na escola e na hora que eu passava eu via os dois irmãos ali varrendo a calçada da igreja com alegria muito grande. Então a instrumentalidade tem essa característica, né? E um ponto importante que ele deixou aqui para todos os jovens, e tem aqui a Gabi que está chegando agora nos jovens, é entender que quem é fiel no pouco é que Deus vai dar o muito. Você pensa muito naquilo que aos olhos do homem chama a atenção. Muitos jovens, muitos adolescentes que estão vindo para os jovens agora. A primeira função que você vai ter, você vai auxiliar na projeção. Você vai vir ajudar na reunião de quarta-feira da senhora do microfone. O Senhor vai te dar algo pequeno aos olhos do homem. Fica atento. Porque é nisso que vai estar a sua fidelidade, no que é pequeno. Porque quem é fiel no pouco, o Senhor vai dar o muito. E entender, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Glória a Deus. O Senhor está olhando, ali levar o microfone para as senhoras, auxiliar o irmão da projeção, vai ser digitar os dons do culto profético. Se você for fiel nisso, dê valor a isso, o Senhor vai te dar muito mais na presença dele. Glória a Jesus. Muito bom. Andréia, a gente ainda tem jovens aqui Tá chegando ao fim já, né? Tá chegando, tem um mais ainda, falta um. Tem, Isso. Vamos lá. Pode fazer a pergunta. Então, meu nome é Rafael Lemos, eu sou da Igreja Enseada do Suá, pastor Sérgio Souza. Minha pergunta, pastor Marcelo, é sobre o Manaim. Quando nós vamos ao Manaim, subimos ao Manaim, nós vemos muitos jovens trabalhando. A maioria das equipes possuem jovens. Nós gostaríamos aqui de saber quais são as orientações para esse trabalho e o benefício que o jovem, quando ele se dispõe para realizar, né, esse trabalho voluntário para o Senhor. Olha, aí são orientações que já existem, né, pastor Josias? Vou citar 4 aqui. A primeira é ter vida espiritual. Você tem que ter uma vida espiritual sólida. Manaim, lógico, a pessoa sempre pensa assim, Manaim, vamos trabalhar, é bênção, mas tem muito trabalho também, tem momentos, né, existe uma batalha espiritual muito grande para ver no Manaim. Manaim tem uma batalha espiritual muito grande. Se não tiver vida espiritual, não aguenta. Mas trabalha Manaim, daqui a pouco está no chão. Não sei se a gente pode falar aqui na internet. Pode, não tem problema. Assustar, será? Não assusta, não. Não, se não tiver vida espiritual, não aguenta, não. Então, a primeira coisa é vida espiritual. Não pode ser aquela velha coisa. Pastor, estou precisando de uma bênção, vou trabalhar no Manaim. Não, Manaim é para quem já está na bênção. Você não vai trabalhar no Manaim para receber uma bênção e para se definir.
Manaim para quem já está definido. Lembrando que você falou no começo aqui, é gratidão. É a instrumentalidade por gratidão. Trabalho voluntário é gratidão. A gente vai estar ali como servindo, sem estar recebendo nada de forma material, mas a gente recebe antecipado. Nós estamos muito bem pagos. Segundo lado é ter maturidade. E a maturidade aí, como é que você vai medir a maturidade de alguém? Então você tem um limite de idade, acho que é 18 anos. Antes a gente tinha a questão dos períodos. Tinha que ser 18 anos ou ter feito terceiro período. Agora não tem mais os períodos. Então tem que ter uma maturidade de idade e de seminários, uma quantidade de seminários que demonstra que essa pessoa já tem maturidade, porque lá está todo mundo correndo e para lá. Imagina a cozinha do Manaim. É tudo muito rápido, pegar um novo convertido não tem maturidade para isso. O terceiro ponto é o pastor. O pastor tem que... Ninguém vai trabalhar no Manaim se o pastor não der a avaliação dele, porque quem é que pode medir essa ovelha? Se tem maturidade, se tem já tempo suficiente, é o pastor. É o pastor dele que vai realmente dizer, não, você tem maturidade, você não tem. Vencido essas 3 primeiras etapas, aí não existe um ponto central no Manaim. Você procura o chefe de equipe. Ele pergunta, você vai para o chefe, então, eu quero trabalhar na cozinha. Então você vai procurar lá a chefe da cozinha. Mas como é que o Manaim é um mistério? A cozinha do Manaim é o trabalho mais pesado que tem no Manaim. Pra vocês terem ideia, as irmãs da cozinha, elas chegam lá na quarta-feira, porque tem que cortar batata, preparar arroz, feijão, não tem como fazer no dia, que é muita gente. E se você for hoje trabalhar na cozinha, você não consegue, porque tem fila de espera. Entendeu? Então você vai ver qual equipe você quer trabalhar, você vai procurar o chefe daquela equipe, e esse chefe da equipe, se tiver a entender que estiver precisando, vai fazer contato com o pastor e aí se segue e tudo isso. Mas em relação à última pergunta que ele fez, que é trabalhar no Manaim, não sei se você trabalhou no Manaim quando era mais jovem, Trabalhei, né? tive a oportunidade de trabalhar como voluntário no Manaim também. É um trabalho que parece assim que é só bênção, e é bênção mesmo, mas é um trabalho real, mas é uma maravilha. Eu trabalhei um tempo, quando era jovem, como bombeiro, que na época bombeiro era a segurança. Eu ficava, quem é mais antigo, vou lembrar, tinha as canequinhas, eu ficava lá guardando as canecas, e quando faltava gente na cozinha, a gente ia suprir, ajudar. Aquela necessidade. Ia trabalhar braçal, as panelas do tamanho da gente, assim, o negócio. E eu pegava a ronda à noite, a minha ronda eu era novo, então eu pegava de 2 da manhã às 4, que era ficar rodando o Manaim inteiro. Isso. Rodando essa história, porque na época não tinha equipe de segurança, como tem hoje e tal. A gente ficava rodando. Tem muitos pastores hoje, mas muitos, né, Josias? Que foram jovens. E que tiveram essa experiência. Que trabalhavam em Manaim, muitos. A gente quando reúne, às vezes, fica lembrando as histórias. E um detalhe, né? Nós temos irmãos que estão nos assistindo aqui de vários lugares do Brasil. Hoje nós temos cerca de 80 Manaíns no Brasil e essa mesma experiência os irmãos vivem nos outros Manaíns também. Muito. Né? É uma realidade. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de trabalhar no Manaim de Recife e como voluntário, e aqui no Manaim do Espírito Santo também, e claro, o Manaim de Salvador, mas aí já no ministério e tudo mais. E vale muito a pena. Vale muito a pena. É uma bênção. É uma bênção. Aliás, nós tivemos uma situação no Manaim de Salvador, logo quando nós compramos a área e precisava ser feita uma manutenção na área, uma limpeza, e nós convidamos os irmãos que estavam desempregados e pudessem, ao longo da semana ali, estar trabalhando. E no final da semana a gente já não tinha mais quase ninguém, porque o senhor abriu a porta de emprego para todo mundo. Exatamente. Essa situação foi revertida ali pela entrega dos irmãos. Eles não foram lá por isso, para ter uma... Mas o Senhor abençoou. Se os jovens conversarem com as irmãs da cozinha, com os irmãos que trabalham muitos anos no Manaim, são experiências extraordinárias. Mas assim, de coisas assim, de milagre. Porque é aquele trato, né? Você, quando está cuidando das coisas do Senhor, o Senhor cuida das suas. É isso mesmo. Só que o Senhor cuida das suas coisas melhor que você mesmo. Esse é o trato. E nós estamos no lucro, né? Glória a Deus. Glória a Jesus por isso. Bom, Marcelo, a cada edição desse programa, a gente sempre pede a um pastor, e a gente tem buscado, inclusive, os pastores mais jovens, para trazer uma palavra breve sobre o tema que está sendo abordado aqui. E hoje quem vai trazer essa palavra é o pastor Gedaí Ferreira. E está aqui convidado o pastor Gedaí para falar. Fala, pastor!
Nós saudamos a todos os jovens com a paz do Senhor Jesus. Ao término dessa reunião, eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança para os vossos corações, que se encontra no 1 Samuel, capítulo 17, verso 32, que nos diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Deus servirá e pelejará contra este filisteu. Essa foi uma resposta de Davi, palavras firmes, definidas, do jovem Davi, mediante um cenário de guerra que ele estava enfrentando. Havia um gigante a ser enfrentado, muitos recuaram. Davi se manteve firme na sua experiência, naquilo que ele tinha vivido com o Senhor. Davi não recuou. Os jovens dessa obra não recuam, mas eles avançam, certos de que o Senhor está conosco em todas as batalhas. Nós vemos aqui o caráter de fé de Davi, de um jovem que, apesar da sua tenra idade, apesar de alguns quererem fazer com que ele recue desse propósito, ele se manteve firme, ele se manteve irredutível naquilo que era a sua experiência com o Senhor. Ele tinha vivido momentos em que o Senhor foi ao seu socorro, onde o Senhor operou, onde ele não podia ter vitória, o Senhor foi a garantia da sua vitória. Por isso, ele vai e se dispõe a lutar. Os jovens dessa obra também têm essa característica. Os jovens estão à disposição para lutar. Eles não são daqueles que recuam, mas pelo contrário, temos avançado, firmes, certos de que o Senhor está conosco em todas as batalhas. As experiências nos cercam a todo momento, porque o Senhor está conosco. O Senhor tem sido o nosso varão de guerra, aquele que vai à frente de todas as nossas batalhas. Há em Davi a certeza. Qual era a certeza? A certeza da vitória. Pelas suas forças? Pela sua valentia? Não, mas porque Davi escolheu lutar em nome do Senhor. É essa a nossa experiência, é lutar em nome do Senhor. Eu gostaria de te convidar, jovem, quem sabe você está também participando conosco pela primeira vez. Deus tem uma bênção para o seu coração. Deus quer te fazer viver experiências de vitória, experiências de vencer, talvez aquilo que você não consiga naturalmente vencer, mas com o Senhor ao seu lado, você é mais do que vitorioso. O apóstolo Paulo mais tarde nos garante isso, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu deixo aqui um abraço fraterno a todos os jovens e que o Senhor possa ser contigo, jovem. Eu me despeço desejando a todos a paz do Senhor Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Gedaí, por ter enviado essa gravação para nós e essa palavra para os nossos jovens. Bom, a gente está caminhando agora para o encerramento, né, do programa, Marcelo, e sempre a nossa experiência, nós aqui, Andréia e eu, a equipe de produção que está sempre aqui, Andréia daqui a pouquinho vai falar os nomes dos irmãos, dos jovens que fazem o programa dos jovens, a gente, e também os nossos convidados e o pastor ou a pessoa que a gente traz para tratar do assunto, a gente sempre fica com aquele gostinho de quero mais, né? Podia a gente entrar por esse assunto de instrumentalidade, que aliás é um assunto maravilhoso, com experiências notáveis, e todos aqueles que vivem a sua experiência de instrumentalidade. E o pastor Marcelo disse uma coisa, eu quero dizer para vocês que estão aqui, e para os jovens que estão nos assistindo, é que todos os pastores hoje já viveram uma experiência de entrega, de instrumentalidade, de dedicação no passado. Então, se serve o nosso testemunho para você que está nos assistindo, para vocês que estão aqui, tenham certeza que o Senhor vai honrar a entrega de vocês, né? Não o façam em busca disso, não precisa. Façam por gratidão. Mas que o Senhor vai honrar, Ele vai honrar. Amém. Em todos os aspectos. Marcelo disse uma palavra, usou uma expressão aqui que vocês podem guardar para o resto da vida. O Senhor cuida da gente melhor do que a gente cuida da gente. Então, ao nos envolvermos com a sua obra, Ele cuida dos nossos assuntos e nos abençoa em tantos outros aspecto da nossa vida, né? Vocês têm uma expectativa de futuro, de casamento, de construção de família, é isso mesmo. Aliás, só para não deixar passar, não temos só um casal aqui não, temos dois. Que é outro. Né? Aqui o Rafael Lemos também,
Isabelle está aqui, pronta aí. Não, a gente já deixa o negócio já resolvido aqui, né? E é bom porque a gente fica monitorando para não demorar muito para casar, né? Isso aí, tá bom. Por enquanto são jovens aqui, estão aproveitando que ainda estão como jovens e podem vir ao programa, quem sabe daqui a pouquinho já não podem mais vir porque já casaram. Então tá aí. Né, sem pressão nenhuma. Né? Imagina. A palavra para os jovens. Andréia, minha colega Andréia. O pastor está aumentando. Antes vinha um casal, agora veio dois, né? Isso. Só queria ressaltar. A Amadeu não tem nada com isso não, né? Porque a Amadeu não inventou que quem vem no programa casa não, né? Não. Na aula dele só que acontece esse milagre. Que acontece isso. Andréia, minha querida, paz Senhor, mais uma vez foi uma bênção. Pastor, foi maravilhoso. A paz do Senhor, pastor Marcelo Ferreira, aos jovens que brilhantaram essa edição. Muito obrigada. E também aos jovens da produção. Vou mencionar o João Henrique Almeida, não posso deixar de falar da Karina, da Maritza Neto, Raíssa Vieira e do Thaleson. Nosso muito obrigada. A equipe de trabalho, que, aliás, isso é uma coisa séria. A gente fala, e a Andréia faz questão de registrar o nome dos irmãos, e eles é que organizam tudo. Apesar de nós aqui, eu nem falo André, apesar de nós aqui, o programa realmente é feito de jovens para jovens. A gente só vem aqui atrapalhar um pouquinho, mas os jovens é que preparam todas as coisas, que organizam e tudo mais, e é uma equipe que o Senhor tem abençoado também e nos dado a alegria de trabalhar junto com a gente. Bom, queridos, a paz do Senhor, foi uma alegria contar com vocês. Marcelo, paz do Senhor, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Abraço, Azias, paz do Senhor a todos. Amém. A gente então chega ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade e se Deus quiser, na semana que vem, a gente volta com mais um tema feito a você, jovem, de um programa feito por jovens, para jovens. E, aliás, você pode usar, inclusive, esse programa para evangelizar. Convide outras pessoas, até de outras denominações ou pessoas que não são evangélicas. Convide a assistir, eles vão receber uma bênção também, tá bom? Não se esqueça, compartilhe, curta, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Nós continuamos numa campanha por ampliar o nosso canal para que nós cheguemos ao final deste ano com uma quantidade bem maior de pessoas alcançadas pela mensagem do Evangelho Eterno que é trazida aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.